Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui quem vos fala, teu irmão em Cristo, Diácono Gilmar, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. E eu queria trazer uma palavra para você, irmão, de grande valia, uma palavra que vem da parte do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Dirigido pelo nosso Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem algo para mim e para você nesta tarde. Eu conto no meu coração de falar uma mensagem para você que está em Mateus, irmão, capítulo 26, versículo 36 e diante. Jesus agoniza no jardim do Getsêmani. Amém? Vamos meditar nesta palavra? Olha o que diz aqui. Mateus 26, 36 para você. 26, 36, só para conferir para você. Versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39, me acompanhe. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos até o versículo 42. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegado a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém. Eu queria deixar um tema nessa mensagem para você. Vou deixar um tema para você. O tema é traição. De novo para você, o tema é traição. Você já foi traído? Você já se sentiu traído? Você já percebeu alguém querer trazer para você algo e, na verdade, mudar de rumo, mudar de direção, negar aquilo que falou para você? Preste atenção. Jesus foi negado por Pedro. Pedro foi avisado por Jesus que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria que o conhecia. E assim fez Pedro. Pedro negou, dizendo que não o conhecia. Olha o que está no versículo 31, Mateus 26, 31. Pedro é novamente avisado. Você vê que Pedro ainda foi alertado pelo próprio Jesus. Olha o que diz. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor
e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas olha o que Pedro disse. Mas Pedro respondeu e disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Será que você entendeu? E todos os discípulos disseram o mesmo. Você vê que Jesus passou grande agonia, Jesus passou grandes aflições, Jesus passou grande sofrimento. Diz a Bíblia que a sua alma estava angustiada, estava triste, porque metade homem, metade Deus. Jesus estava triste, angustiado. Ele foi para Getsêmani, ele foi, levou com ele os discípulos, disse: ficai além enquanto eu oro. Jesus vai lá, ora. Quando volta, encontra os discípulos dormindo. Para não prolongar, 3 vezes ele foi a primeira, ele foi a segunda, foi a terceira e encontrou, irmão, os discípulos com os olhos carregados de sono, sonolento. Para começar, para você, quantas pessoas estão sonolentas espiritualmente? Quantas pessoas, querido, estão negando Jesus, irmão, do nada? Muitas vezes, irmão, negam Jesus em promessa, em palavra. Pedro, ele disse que jamais negaria. E o Senhor disse a Pedro: Pedro, ainda que o galo cante 3 vezes, tu me negarás que me conhece. E muitas vezes, querido, a gente somos assim, por nós não sermos vigilantes, não vigiarmos, não darmos em vigilância, muitas vezes negamos o nosso mestre, negamos o nosso Senhor, negamos o Rei do Rei, negamos o Senhor dos Senhores, negamos o pastor da ovelha, negamos o verdadeiro pastor que deu a sua vida por amor de muitos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmão, me chama a atenção, em que área muitas vezes você tem negado, às vezes, Jesus Cristo? O que tem te levado, muitas vezes, a deixar, a desejar para com o Mestre? Será que é por causa de um prato de lentilha? Será que é por algo terreno, material? Judas Iscariotes, Judas o traiu. A Bíblia fala que ele traiu. Olha o que diz o versículo 46: levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Irmãos, Pedro negou. Pedro estava no pátio, a criada viu: este também é um deles, ele não conheço. Judas o traiu. Judas Iscariotes, Judas traiu. Judas era tesoureiro. Judas era amigo de Jesus. Pedro era amigo de Jesus. Jesus amava a Pedro. Jesus amava a Judas. E eles traíram, irmão. Pedro viu Jesus no pátio, Pedro viu Jesus sendo preso, Pedro viu Jesus sendo levado pelos sacerdotes, Pedro viu Jesus ali no meio do povo, no pátio, e ele se escondendo como se não conhecesse Jesus, querendo fugir de Jesus. Mas Jesus
mesmo assim, ele ainda perdoou. Tem um louvor de Marco Antônio, irmão. Eu gosto muito desse negão abençoado, que é o Marco Antônio. Jesus perdoou, irmão. Jesus perdoou todos os nossos pecados. Jesus perdoou, irmão. Aí vem um pedaço do louvor que... E ele respondeu: Senhor, jamais. Quantas madrugadas o galo cantava, Pedro sofria. Aumentava a voz, assim ele dizia: neguei a Jesus, o meu Salvador. Quer que eu faça agora? Seja, meu querido, precisamos pedir direção a Deus, pedir direção ao Pai, pedir direção ao nosso Mestre, para nós procurarmos descobrir aonde estamos errando, aonde estamos negando, o que tem levado a negar a Jesus, o nosso Salvador, para não fazer como esse louvor. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? E Pedro respondeu: Senhor, jamais. Quantas madrugadas o galo cantava, Pedro sofria. Aumentava a voz, assim ele dizia: neguei a Jesus, o meu Salvador. E assim são muitos que estão negando Jesus, irmão. Eu me incluo que eu não sou melhor do que ninguém. Sou discípulo, sou servo, sou pequeno e preciso cada dia melhorar. Assim somos nós, todo dia precisamos fazer uma reflexão em nossas vidas, aonde estamos, irmão, negando o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele um dia voltará. Diz a Bíblia que Ele vai voltar para buscar a tua igreja, uma igreja sem máculas, sem mancha, sem ruga, uma igreja que vai morar no céu, uma igreja verdadeiramente lavada pelo teu sangue, uma igreja compromissada com a tua palavra, uma igreja que verdadeiramente foge da aparência do mal, uma igreja que verdadeiramente busca no Senhor a sua salvação. Irmão, tudo aqui vai ficar, tudo, mas diz a Bíblia Sagrada: passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Diz a Bíblia Sagrada que Ele vai separar o joio do trigo. Ele, por enquanto, não pode fazer, mas Ele vai fazer essa grande separação de quem serve e de quem não serve a Ele. E eu lhe faço um convite nesta tarde, nesta hora: venha para os pés do Senhor. Vai, dobra teu joelho, vamos nos prostrar diante do Mestre e vamos pedir a Ele para que venha consagrar a nossas vidas, como diz o louvor da harpa cristã: minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor. Que possamos, irmão, consagrarmos a nossa vida, que possamos estar nossa vida no altar. Sabemos, irmão, estamos passando por momentos trabalhosos, estamos passando por momentos difíceis, mas, irmão, Jesus, Ele ainda deixou nós. É melhor, vou trazer para você o melhor. Ele está nos dando tempo para que nós nos arrependermos, porque Deus é Deus de misericórdia. Ele é Deus de misericórdia. A tua palavra diz que as suas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos, irmão. Isso eu trago para você, crente ou não crente, você afastado, desviado, você mesmo que está dentro da igreja, que está dentro da casa do Senhor, você que toda terça, quinta ou domingo, ou vice-versa, não importa qual os dias que você vai à igreja, o que importa é você pedir a Deus direção para ter uma vida no altar, uma vida santa. Seja santo como eu sou santo. É a Bíblia que relata, é a Bíblia que diz, precisamos ser assim. Olha o que diz aqui, irmão: Jesus estava em grande agonia,
pela a proximidade de crucificação, de separação do Pai e da morte, pelos pecados do mundo. O plano divino estava traçado, mas a natureza humana de Jesus ainda lutava. Tá até lá em Hebreus fala sobre isso, por ter sofrido tamanha angústia. Jesus pode ter compaixão do nosso sofrimento, a força para cumprir sua missão veio da sua comunhão com o Pai. Quem tem bem o Pai, que também é a fonte da nossa força. Está lá também em João, fala sobre isso. Então, irmão, precisamos estar aos pés do Senhor. Ele passou por agonia, ele passou por aflição, ele passou por angústia, ele ia passar pela mão do sacerdote, né? Ele ia ser crucificado, ele ia passar por uma coroa na cabeça de espinho, cravo nas mãos e nos pés, chicoteado, cuspido, escarnecido. Ele ia tomar vinagre, tomou vinagre, enfim, ele sofreu para salvar o mundo do pecado, salvar o povo da escravidão e do pecado. Jesus não estava se rebelando contra a vontade do Pai. Preste atenção, Jesus não estava se rebelando contra a vontade do Pai. Quando perguntou se era possível afastar o cálice da separação e do sofrimento, na verdade, ele estava reafirmando seu desejo de fazer a vontade de Deus, quando disse: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sua oração nos revela seu terrível sofrimento. Sua agonia era pior do que a morte, porque estava pagando todos os nossos pecados ao ser separado de Deus. O Filho de Deus, que jamais pecou, tomou sobre si os nossos pecados para nos salvar do sofrimento e da separação. Será que você entendeu? Ele não estava se rebelando ao negar, ele estava afirmando. Vou ler para você de novo. Jesus não estava se rebelando contra a vontade do Pai quando perguntou se era possível afastar o cálice da separação e do sofrimento. Ponto. Na verdade, ele estava reafirmando seu desejo de fazer a vontade de Deus. Ele estava afirmando de fazer a vontade de Deus, porque ele veio para isso. Ele veio para isso. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele viesse crer, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então ele estava ciente disso. Ele estava ciente dessa situação. Seu desejo de fazer a vontade de Deus. Quando disse: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sua oração nos revela seu terrível sofrimento. Ponto. Sua agonia era pior do que a morte. Ponto. Porque estava pagando todos os nossos pecados. E olha só, estava pagando todos os nossos pecados ao ser separado de Deus. Ponto. O Filho de Deus, que jamais pecou, tomou sobre si os nossos pecados para nos salvar do sofrimento e da separação. Precisamos, irmão, fazer uma reflexão na nossa vida. Precisamos começar também, irmãos,
Pedir a Deus, Senhor, nos separa deste mundo de horror, nos livra desse mundo pecaminoso. Senhor, que venhamos, Senhor, afastar dessa aparência do mal, que possamos viver uma vida para Deus, que possamos se achegar a Ele, irmão, e Ele se achegará a nós. Vamos pedir uma vida consagrada, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, vamos orar pela liderança da igreja, irmão. É isso que precisamos fazer, é estarmos em comunhão, com bom, com suave é que os irmãos vivam em união. Irmão, isso existe dentro do ministério, o que eu estou falando aqui, isso existe dentro do ministério. Pessoas que passam um pela outra não falam, outro que não, nem a paz do Senhor dá. Às vezes está sendo público da igreja, ali, irmão, quer mostrar uma coisa e faz outra. A Bíblia fala sobre, a ceia. Examina-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Há muito fraco, há muito enfermo, há muitos que dormem. Existem muitas pessoas sonolentas, como eu falei, espiritualmente. Mas que não venhamos, irmão, participar de uma santa ceia para a nossa própria condenação, mas que possamos, irmão, cada dia fazermos o melhor para o Senhor, possamos cada dia, irmão, cada dia o melhor, cada dia matar o velho homem, como eu preguei esses últimos dias, matar o velho homem, matar o erro, despojar do velho homem, ser uma nova criatura, como diz a Bíblia, que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos nova criatura, nós temos que fazer diferença para o mundo, fazer diferença para a igreja, diferença para dentro de casa, como eu trouxe uma mensagem aí, começando dentro de casa, começando dentro do lar, no meio da família. Irmãos, possamos, irmão, orar pelos nossos adversários, orar pelo nosso inimigo. Jesus não queria a morte de Judas. Ele poderia ter se arrependido, mas não se enforcou, se matou. Pedro se arrependeu. Para comparar, ou aparecer frente a frente com Jesus, melhor dizendo, ele se arrependeu. Quando Jesus disse para ele, ainda que o galo cante 3 vezes, tu me negarás que me conhece. E quando ele viu Jesus, o que aconteceu? Ele caiu em pranto, em choro, mas Jesus perdoou. Amém? Uma pequena saudação, uma pequena palavra para reflexão nessa sexta-feira. Amém? Que Deus te abençoe. Onde quer que você esteja, saiba que o Senhor Jesus quer o melhor para cada um de nós. Ele quer, principalmente, que nós venhamos estar nos preparando a cada dia para quando Ele voltar em nuvem buscar a tua igreja. Uma igreja que vai morar no céu, como foi o último estudo, na mansão celestial, na cidade celestial, onde vamos, irmão, onde nunca mais vamos ver ódio, onde não vai ter mais guerra, não vai ver mais rancor, não vai ver mais tristeza, não vai ver mais divisão, não vai ter mais nem menos quem é o pior, quem é o melhor, ali todos serão igual. Amém? Que possamos fazer, irmãos, pedir a Deus para que não venhamos negar ao nosso Mestre, porque Ele deu a sua vida por amor de nós. Amém? Que Deus te abençoe, onde quer que você esteja, graça e paz.